você o quanto a maturidade cristã ela acontece quando nós crescemos na fé. Quando nós crescemos na fé através da palavra do Senhor. Muitas pessoas caminham cheias de dúvida no coração. Pessoas que, por verem, sabe, inúmeras igrejas, vários tipos de doutrinas diferentes, ensinamentos distintos, não sabem muito bem aonde depositar a sua fé. Cálice de integridade, um convite à sabedoria divina. Eu sou Inara e eu acredito que aplicar a palavra de Deus é a atitude mais sábia para transformar as nossas vidas. Papel e caneta na mão e vamos iniciar o nosso devocional do dia. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional, um cálice de integridade, de segunda a sexta-feira às 7 da manhã. A gente se encontra para falar com a palavra de Deus e aplicá-la na nossa vida. E hoje eu quero falar com vocês sobre o crescimento na fé. O nosso tema dessa semana é maturidade cristã e eu gostaria de falar para você o quanto a maturidade cristã ela acontece quando nós crescemos na fé. Quando nós crescemos na fé através da palavra do Senhor. Muitas pessoas caminham cheias de dúvida no coração. Pessoas que, por verem, sabe, inúmeras igrejas, vários tipos de doutrinas diferentes, ensinamentos distintos, não sabem muito bem aonde depositar a sua fé. Nós vemos pessoas que não conhecem as Escrituras, pessoas que não conhecem a Deus, pessoas que são cheias de dúvidas e insegurança. E tudo isso se dá pela falta de maturidade cristã. Eu quero dizer a você que nós verdadeiramente estamos vivendo uma era muito difícil, porque nós vemos muita informação, As pessoas, elas dispõem da palavra do Senhor na internet, nas mídias sociais. Nós vemos aí inúmeras pessoas, que se dizem profetas, pastores, ensinando, e muitas das vezes nós temos dificuldade de amadurecer, de construir uma maturidade em Cristo, justamente porque não conseguimos crescer na fé. E isso se dá porque nós não nos posicionamos, não depositamos a nossa fé na maneira certa. Eu quero dizer a você que é muito importante que você comece a depositar a sua fé nas Escrituras Sagradas. É importante que você comece a ter um relacionamento com as Escrituras, para que de fato você não tenha mais dúvida, para que de fato você não caminhe mais sem conhecer de fato a verdade, por trás da verdadeira fé que devemos ter em Cristo, devemos ter em Deus. E muitas das vezes isso se dá porque o próprio inimigo de nossas almas, ele vai trabalhando nos bastidores, para enfraquecer a nossa fé através das dúvidas. Ele faz isso mesmo, ele cria divisões, ele faz isso, infelizmente, ele consegue potencializar isso através de muitas características humanas, pessoas vaidosas, orgulhosas, que estão muito mais preocupadas com status do que de fato levar a salvação para outras. Muitas das vezes distorcem, levam mensagens que somente amassageiam o ego das pessoas, favorecem, não levam de fato a verdade. E o inimigo faz isso por quê? Porque aí isso vai causar no seu coração dúvidas, as suas experiências, Já aconteceu isso com vocês? Eu vou falar comigo, já aconteceu. De uma pessoa em determinado canal, na internet, lançar uma profecia sobre a minha vida. Olha, Deus vai cumprir tal coisa. E eu ficar com meu coração ali, meu coração ingênuo e inocente, no auge da minha fé, ali naquele primeiro momento. E aí passaram-se o tempo e aquilo não se cumpriu. E aí o inimigo usou aquilo ali para quê? Para enfraquecer a minha fé, para colocar dúvida no meu coração. Eu quero dizer a você que ele trabalha justamente na dúvida. É assim que ele impede o crescimento da nossa fé. Mas também é assim que Deus começa a aprovar, através da palavra, como nós devemos amadurecer em Cristo, tá? Olha, é muito importante que a gente comece a colocar a nossa responsabilidade por trás de tudo isso. Porque às vezes você vai pegar esse exemplo que eu acabei de dar e vai culpar o diabo. Então eu não consigo, acreditar em nenhuma igreja, eu não consigo acreditar em nada justamente por causa disso. Porque o diabo faz isso, faz aquilo, porque as pessoas são mentirosas, porque há engano. Não. Você vai pegar a sua postura, o quanto você precisa se comprometer. E aí a gente vai falar um pouquinho sobre algumas coisas que a gente faz ou deixa de fazer que atrapalham esse nosso crescimento na fé, que atrapalham o nosso amadurecimento em Cristo.
tá? Uma das coisas que muitas das vezes nós fazemos é não fortalecer a nossa fé em oração, ou seja, fazemos orações superficiais de 10, 15 minutinhos, orações quando acordamos de maneira muito repetitiva, sem de fato nos colocarmos naquele momento ali para sentir a presença de Deus. Às vezes nós só ajoelhamos falando, Deus, obrigado, abençoe esse dia, amém. E não nos colocamos ali para de fato sentir a presença de Deus, para de fato abrir o nosso coração para que nós possamos verdadeiramente ter uma conexão mais profunda espiritualmente falando. É isso que faz a nossa fé ser potencializada. É isso que faz nós termos experiências que transcendem a realidade carnal e que potencializam a nossa fé, nos conduzindo à maturidade, tá? E muitas das vezes a gente não alcança isso por quê? Porque nós não fortalecemos a nossa fé com oração. A gente faz essas orações rápidas, superficiais. A gente precisa, de fato, dedicar tempo de oração, tá? Outra coisa que a gente não faz, a gente não consagra a nossa vida, a nossa casa, as áreas da nossa vida. O que é consagrar, Inara? Além de apresentar a Deus em oração, também é você jejuar, é você purificar, é você limpar. Muitas das vezes nós precisamos, sabe? Tem uma palavra, né, no Evangelho, se não me engano, de Mateus, que diz que existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. Aí você vai falar, Inara, mas você está falando que tem demônio na minha vida, na minha casa? Meu irmão e minha irmã, eu vou ser honesta com você. Muitas vezes nós temos aí sim algumas coisas malignas de estimação e a gente não percebe. A gente não percebe que áreas da nossa vida não estão rompendo, não estão acontecendo, porque nós estamos com brechas abertas e coisas que a gente precisa consagrar, que a gente precisa purificar, que a gente precisa, sabe, limpar. E aí é através disso, é através de você buscar uma responsabilidade espiritual, consagrando a sua casa, consagrando a sua vida, consagrando a sua família, tá? Outra coisa que geralmente acontece é quando nós não estudamos a palavra de Deus. E aí eu vou falar para você, essa é a parte bem relevante e importante. Durante muito tempo na minha vida, eu orava muito, eu sempre fui uma pessoa de oração. Eu orava muito, muito mesmo, orava horas, ficava mais de 3 horas orando, mas eu não me dedicava à leitura da palavra. E por não me dedicar ao estudo bíblico, muitas das vezes eu caminhei com meu coração cheio de dúvidas. Eu não conhecia Deus, eu caminhava, sabe, numa profunda insegurança e isso abalava a minha fé. Porque às vezes quando eu me deparava com adversidade, com circunstâncias difíceis, ao invés de ter uma fé fortalecida, eu tinha dúvidas, eu tinha medo. E quando a gente fala de maturidade cristã, a gente está falando justamente disso. Sabe aquela musiquinha da bicuda na cara do cão? É isso, é quando você se depara com a circunstância, é você falar que não, querido, aqui você não vai, porque eu sou fortalecido em Cristo, eu conheço a palavra de Deus, eu sei que o Senhor se levantará ao meu favor, eu sei que Deus me protege, eu estou debaixo da sombra do Onipotente, eu sei que tudo posso naquele que me fortalece. Quer dizer, você conhecer as Escrituras ao ponto de se tornar uma espada, que você sabe lutar na hora certa, da maneira certa. Só que quando a gente não conhece as Escrituras, quando a gente não estuda a palavra de Deus, a nossa fé, ela fica abalada, nós caminhamos de maneira insegura. Sabe quando você não consegue encontrar respostas para aquilo que Deus falou ao seu coração, mas o diabo ele tem um argumento contrário? Sabe quando Jesus ele estava lá, né, no deserto e o inimigo usou a palavra de Deus para tentar desvirtuar ele, para tentar colocar ele numa outra direção, mas por conhecer as Escrituras ele soube como argumentar? Pois é, muitas das vezes nós não sabemos, muitas das vezes a gente ouve aquele argumento maligno e a gente cai naquela cilada. E por que a gente cai naquela cilada? Porque nós não conhecemos a palavra de Deus e nós precisamos conhecer a palavra de Deus. E aí a gente precisa entender que existe a manifestação espiritual maligna por trás dos bastidores, que é quando o inimigo ele usa essas dúvidas para enfraquecer a nossa fé. É quando ele cria experiências negativas, como essa do exemplo que eu acabei de dar, para potencializar as nossas dúvidas, para fazer a gente descredibilizar a palavra do Senhor, para fazer muitas das vezes a gente misturar a reação e a ação errada das pessoas com Deus. Tem gente que muitas das vezes saiu da igreja porque aconteceu alguma coisa lá dentro e se decepcionou com uma pessoa. Só que aí eu pergunto a você, essa pessoa saiu por causa de uma decepção com a outra pessoa? Então quer dizer, ela não ia para a igreja por causa de Jesus? Ela ia para a igreja por causa dessa pessoa? Porque se de fato ela tivesse uma maturidade cristã, ela saberia que não é essa pessoa ou qualquer outra circunstância que vai impedir ela de ir na casa de Deus. Afinal de contas, a casa é de Deus. Se você tem um relacionamento com Deus, você vai até a casa de Deus.
Você entende onde eu quero chegar? Então, às vezes, o inimigo ele cria experiências negativas justamente para potencializar em nós as dúvidas, para impedir esse crescimento, né, espiritual, para impedir que você cresça na fé. Sabe, nós temos grandes exemplos na palavra do Senhor. Abraão, que mesmo depois de passar por muito tempo esperando uma promessa, ainda assim ele se manteve firme na fé. E por quê? Justamente porque ele tinha uma comunhão com Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele conhecia a Deus. E quando nós conhecemos a Deus, é muito difícil o inimigo lançar em nosso coração dúvidas. Mas nós precisamos conhecer a Deus através da palavra de Deus, tá? Outra coisa que acontece muito, ele corrompe os nossos costumes através das influências erradas. Isso aqui não é novidade, né? Nos meus vídeos eu falo sempre sobre as influências que o inimigo usa para nos corromper, para impedir que a gente continue firme, orando, né? Em comunhão, em consagração, em santificação, em aprendizado, crescendo no conhecimento da palavra, transformando nossas vidas. Quer dizer, ele quer corromper. Se ele conseguir de alguma maneira nos desvirtuar, nos levar para a direção errada, ele vai investir nisso com todas as forças. Então nós precisamos ter essa consciência para não negligenciar, tá? O estudo da palavra de Deus. Vou estudar a Bíblia. Aconteceu alguma coisa? Já desperta, acorda. Percebe que ele está querendo criar alguma situação para te impedir de crescer na leitura bíblica, porque ele sabe que se você aprender, você vai ser transformado. Ele sabe que se você aprender, você vai ser mudado. Ele não vai ter espaço para te atacar, para te destruir. Então nós precisamos ter também, né, essa visão espiritual. E eu quero usar uma passagem bíblica aqui para falar com você hoje, que está em Romanos 10, 17, que diz o seguinte, Romanos 10, 17. Portanto, a fé vem por ouvir, isto é, por ouvir as boas novas a respeito de Cristo. Olha, nós precisamos entender que a palavra do Senhor é alimento. Nós precisamos entender que para que a nossa alma ela esteja nutrida e o nosso espírito fortalecido, nós precisamos alimentá-lo e alimentá-lo da palavra de Deus. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus. A maturidade cristã vem pela fé e a fé vem pelo ouvir. Ou seja, uma coisa está interligada à outra. Nós precisamos entender a prioridade, a importância que é ler a palavra do Senhor, nos alimentar da palavra do Senhor, estudar e meditar a palavra do Senhor. Quantas das vezes nós negligenciamos isso? Quantas das vezes nós não temos tempo para isso? E Nara, você já falou isso no outro vídeo? Sim. E se eu estou falando de novo, é porque de alguma maneira você precisa ouvir. Meu irmão e minha irmã, quantas das vezes eu ouvi isso lá atrás, no passado? Hoje eu tenho um relacionamento, né, com a minha Bíblia, eu tenho um profundo relacionamento de aprendizado, mas antigamente eu não era assim. E eu ouvia constantemente a instrução de que eu precisava ler a Bíblia, que eu precisava estudar, e entrava por um ouvido e saía por outro. Mas por quê? Porque o inimigo estava me cegando. E muitas das vezes ele faz isso com você. Muitas das vezes ele nos distrai, ele nos corrompe, ele faz a gente negligenciar essa importância. E por que eu estou falando sobre tudo isso? Para você entender que para você alcançar uma maturidade cristã, para que você não seja abalado, ou seja, não tenha dúvidas do propósito que Deus tem na sua vida, do que você foi chamado, das promessas que Deus fez para você. Às vezes você está passando por uma fase difícil, mas Deus já te prometeu que Ele vai restituir. Deus já falou com você, Deus já te falou onde Ele quer te colocar. Ele já mostrou para você, através de sonho, visão, até mesmo através de profecia, o que Ele tem para você. Mas o fato de você estar vivendo uma circunstância contrária, num ambiente completamente desfavorável, você fica com a fé abalada. Isso significa que você ainda não amadureceu, que você não tem uma maturidade cristã ao ponto de entender que quem é cristão vive pela fé. A palavra diz que Abraão foi justificado porque viveu pela fé, ele creu. E ele creu durante muito tempo até que se cumprisse. E Deus foi lá e cumpriu justamente pela fé que ele teve. Então nós precisamos entender que a maturidade cristã ela vem através do crescimento da fé. E a fé cresce através da leitura, através do estudo nas Escrituras. É isso aqui que edifica, é isso aqui que é a espada que rebate os argumentos malignos. Sabe quando o inimigo vem com palavras, sabe, que destrói a nossa alma, que faz a gente, sabe, perder a esperança, que faz a gente olhar para a circunstância e falar assim, acabou,
eu não tenho mais esperança, eu não sei mais o que fazer. Pois é, a palavra do Senhor vem e diz que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra do Senhor vem dizendo que a nossa esperança está em Deus, que nós temos a quem recorrer, que nós temos um Pai protetor, alguém que cuida de nós, que nos respalda, que supra as nossas necessidades. Nós precisamos fortalecer e crescer na fé através da palavra do Senhor. Isso aqui não é balela, não é clichê cristão, é uma instrução que pode transformar a sua vida de maneira impactante, para você conseguir alcançar um patamar que talvez você ainda não tenha alcançado, justamente porque ainda não investiu nessa parte, tá? A gente não é só ler, tá, gente? Eu preciso falar isso com você porque às vezes as pessoas leem. Nossa, eu li um capítulo inteiro hoje. Nossa, eu li um livro inteiro hoje. A gente precisa meditar. A gente precisa fazer um devocional. A gente precisa gerar dentro de nós um questionamento. E às vezes, mesmo que a gente não consiga fazer isso, a gente tem que orar. Eu mesma muitas das vezes leio, tem partes na Bíblia que eu até faço marco, né? Faço um xizinho e falo, meu Deus, eu não consegui compreender isso aqui, Senhor, abre os meus olhos. Ora, pede para Deus te mostrar, te revelar, te dar o discernimento daquilo ali que está sendo falado. Você precisa meditar e entender o que se aplica a isso na sua realidade. O que se aplica a isso, né? O que isso está te ensinando em relação à sua vida, em relação ao seu relacionamento com Deus, em relação ao plano de salvação. Para que você possa verdadeiramente fortalecer a sua fé e caminhar rumo a uma maturidade cristã, tá? Outra coisa que a gente precisa entender é que lendo a Bíblia a gente conhece a verdade, e conhecendo a verdade nós somos libertos. Quantos de nós não conseguimos ser libertos e caminhamos aprisionados, escravizados em mentalidade? Muitas das vezes, gente, pessoas que vivem o mesmo ciclo, sabe? Você fala assim, meu Deus, aquela pessoa ali vai para a igreja, volta da igreja, sabe? Tá tantos anos na igreja, mas vive a mesma coisa. A pessoa nunca saiu daquela realidade. Nossa, a pessoa nunca conseguiu romper naquilo. Uma pessoa que busca a cura, mas não consegue alcançar. Uma pessoa que às vezes quer restituir o casamento, mas não consegue restituir. Uma pessoa que às vezes quer romper no propósito, no ministério, mas ainda não consegue avançar. Por quê? Porque ainda não foi liberto. E nada, o que você quer dizer com isso? Porque existem coisas, gente, quando a gente fala de libertação, eu vou falar de 2 perfis de libertação que acontece. Existe a libertação espiritual por trás de forças malignas, né, principados e potestades que estão dominando ali a situação. E existe a libertação mental, que é uma crença que você mesmo criou, que é algo que o inimigo lançou como seta e você tomou como verdade. E aí você acreditando nisso, muitas das vezes você não consegue romper. E você não consegue romper por quê? Porque você está preso naquilo, aí você precisa ser liberto daquilo. E você só consegue ser liberto daquilo como? Com a palavra do Senhor, com a verdade. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E quantas pessoas estão escravizadas mentalmente em crenças erradas, vivendo ciclos que elas não conseguem sair do lugar? Pensa numa área da sua vida que você quer mudar e ainda não mudou. Será que você não está aprisionado e precisa de uma libertação, e essa libertação está dentro da Bíblia e você ainda não encontrou porque ainda não meditou na palavra, não deixou Deus te libertar? Nós precisamos entender que o nosso crescimento da nossa fé vem através da maturidade cristã. Mas a gente precisa se alimentar da palavra de Deus para alcançar tudo isso, tá? E aí eu posso dizer a você, que é o que eu sempre falo em todos os vídeos, e eu até acabo sendo repetitiva, mas eu não vou parar, porque quanto mais a gente ouve, mais a gente começa a potencializar um posicionamento, que é a tríade, a combinação perfeita para a gente evoluir e alcançar uma maturidade cristã, que é a oração, que é o estudo bíblico e a obediência à palavra do Senhor. Ou seja, nós precisamos orar constantemente, orar mais e mais. Eu acabei de falar para você, a gente não pode fazer uma oração superficial, a gente precisa orar de verdade, se colocar diante de Deus assim, ó, não quero que ninguém me interrompa. Aqui em casa, a minha filha sabe disso, minha filha tem 7 anos, ela sabe, minha mãe tá orando, não posso interromper. Eu falo para ela, filha, você só me chama se pegar fogo na caixa d'água, se for uma coisa extremamente urgente. Caso contrário, você não interrompe a mamãe tá em comunhão com Deus. E aí, eu tô num momento de oração ali em que eu preciso de uma conexão com Deus, eu não posso ser interrompida.
E aí a gente precisa priorizar isso, não é sobre ajoelhar, orar. Não, rapidinho, só vou fazer uma oração de 10 minutos. Peraí, você já sabe o que você vai falar pra Deus, aí você já fala com Deus assim rapidinho e superficial. Não quer saber se Deus tem algo a te mostrar, não quer saber se Deus ele quer aproveitar aquele momento ali pra ti e te purificando, te fortalecendo. Não, você vai ali como um ritual religioso e nem deixa uma conexão. Sabe quando você pluga o seu celular na tomada e ele começa a carregar? Na hora que você pluga, ele já acende lá o sinalzinho de que está carregando? Pois é, somos nós. Quando nós nos conectamos a Deus, é como se Deus começasse a recarregar o nosso espírito. É como se ele começasse a fazer uma limpeza, vai tirando aquilo que não presta e colocando a semente certa, vai tirando o que não presta e colocando a semente certa. É naquele momento ali de comunhão. Então, orar muda tudo. Além de orar, estudar a palavra, já foi falado várias vezes nesse vídeo. Além de estudar a palavra, você precisa ser íntegro, tomar um cálice de integridade, ou seja, ser obediente. Obedecer aquilo que o Senhor nos ensina através de sua palavra. É assim que nós vamos alcançar a maturidade cristã, crescendo em fé. E aí você pode falar, Nara, o que eu preciso fazer então? Você precisa conhecer mais de Deus. Você precisa conhecer mais a palavra do Senhor. Deixa o Espírito Santo te guiar. Comece a separar. Faz um planejamento aí, pega o papel e a caneta e fala, ó, nesse mês eu vou ler livro tal. No próximo mês eu vou ler livro tal. No próximo mês eu vou ler livro tal. Enquanto você vai lendo, vai pedindo para Deus te dar a revelação. Você vai lendo e pedindo para Deus te revelar, te dar discernimento, sabe? Fortalecer a sua fé para que ela cresça e assim você verdadeiramente alcance uma maturidade em Cristo. Outra coisa, você precisa conhecer o plano de salvação. Muitas das vezes nós caminhamos cheios de dúvidas, caminhamos inseguros e vulneráveis, caminhamos, sabe, cheio de medo. Por quê? Porque não conhecemos o plano de salvação. E o plano de salvação está aqui dentro. É isso aqui, é a nossa Bíblia, que eu tô falando assim, gente, que a Bíblia está na minha mesa aqui. É a Bíblia que vai potencializar no nosso coração uma esperança de uma vida melhor, de uma vida eterna, de ter a paz que excede o entendimento, de ter a proteção, de não caminhar mais descontrolados, desequilibrados, oprimidos, sofrendo com dor. Jesus morreu para nos resgatar, nos salvar, para nos justificar. Jesus morreu para nos libertar. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Quantas pessoas aceitam condenações, vivem aprisionadas? Por quê? Porque não conhecem o plano de salvação. Então nós precisamos conhecer o plano de salvação, sabe? Lendo a Bíblia. E devemos usar a armadura de Deus, né? Efésios 6. Pega a sua Bíblia aí, dá uma lidinha e medita em Efésios 6 para você entender o que é a armadura de Deus, que nos ajuda a combater muitas das vezes, né, as setas malignas que querem enfraquecer a nossa fé e impedir que a gente amadureça em Cristo, tá? É isso. Eu vou colocar aqui do lado as perguntinhas para você responder e meditar em Romanos 10, 17. Romanos 10, 17. Na verdade, você pode meditar o contexto inteiro que fala sobre a salvação, que é para todos. Isso é muito bom e pode edificar muito mais a sua vida. Eu vou ficando por aqui, mas eu volto de segunda a sexta-feira às 7 da manhã e eu espero você.